Cada vez mais nota-se a utilização de recursos da medicina humana também nos animais. E é sobre a fisioterapia, um desses recursos que está sendo utilizado agora nos animais, que a gente conversa hoje com a médica veterinária Luciana Balardim. Luciana, desde quando a fisioterapia começou a ser utilizada com os animais? Na Europa, nos Estados Unidos, a fisioterapia ela iniciou na década de 90 oficialmente. Já existiam estudos anteriores, mas que se começou a aplicar tecnicamente foi a partir da década de 90. No Brasil, nós tivemos início em 2000. E a atuação mesmo de 5 anos para cá é que realmente nós estamos tendo clínicas e profissionais da área veterinária especializados em fisioterapia. Desde quando tu começou a trabalhar nessa área? A necessidade que eu comecei a perceber de termos a fisioterapia fazem anos, até porque uns 5 ou 6 anos, em função até do contato com a minha irmã, que é fisioterapeuta. E nós discutimos ideias e eu comecei a dar aplicabilidade disso também, por que não na veterinária? E no pós-operatório me chamava a atenção também de como os animais podiam ter uma recuperação melhor. E também da importância do pré-operatório, de já preparar aquele paciente, a musculatura dele, para uma cirurgia mais tranquila, para que ele se recuperasse melhor. Então, 2 anos para cá, realmente que eu comecei a ter recursos e começamos até... Hoje eu tenho feito especialização, né, na área, nós temos cursos que estão acontecendo, infelizmente só em São Paulo, mas a gente já tem bastante material acontecendo em Porto Alegre também, agora estão acontecendo cursos, treinamentos que já nos oportunizam de nós termos essa aplicabilidade dentro da veterinária também. Quais os objetivos, então, de se utilizar a fisioterapia nos animais? Bom, a fisioterapia ela tem a finalidade de reabilitação, principalmente reabilitação, e também são dois principais, é a reabilitação e a qualidade de vida. Para que esse paciente não tenha aquela dor, aqueles problemas de dor crônica, por desgaste, pela idade, ou mesmo por fatores ortopédicos, vão acontecendo. Então a fisioterapia ela vem para amenizar esses quadros e para que esse paciente tenha uma vida mais tranquila, mais serena, com menos uso de medicamentos possíveis. E dentro da fisioterapia, nós enquadramos vários aspectos. Por exemplo, a acupuntura faz parte do processo das técnicas fisioterápicas. Nós temos a fisioterapia, propriamente dita, que são exercícios. Nós temos o uso de equipamentos como laser terapia, como ultrassonoterapia, magnetoterapia, que são para quadros principalmente de dores, né, que se utiliza a laser terapia para processos de cicatrização cirúrgica. Posteriormente nós também podemos usar a termoterapia, que é aquela, muitas vezes nós usamos termoterapia sem saber que isso é uma fisioterapia, que é a questão do gelo e do calor, usar a bolsa de água quente, usar a bolsinha de água fria, isso é uma fisioterapia também que acontece. Também podemos utilizar terapias alternativas que tem como cromoterapia, aromaterapia. Durante a própria sessão de fisioterapia se pode utilizar aromas que ajudam também a melhorar o processo, a sessão, facilita a sessão com o animal. A acupuntura hoje também é um dos processos assim, de grande relevância que estamos utilizando na medicina veterinária. Então a fisioterapia tem uma série de, digamos, de técnicas que são aplicadas. Até drenagem linfática mesmo é um processo de fisioterapia, a massoterapia, né? Então tudo isso envolve dentro dessas técnicas e conforme o paciente se utiliza uma determinada técnica. Então muitas vezes alguém pode perguntar assim, mas o que eu quero fazer fisioterapia? Bom, temos que ver o que é o problema do paciente, conversar com, muitas vezes o fisioterapeuta tem que conversar com o clínico para poder ver o tipo, a gravidade do problema e acertar o tipo de técnica que vai ser aplicada. E muitas vezes se associa, não é somente uma determinada técnica, se faz a acupuntura, se pode fazer a laser terapia, então são sessões alternadas que se vai fazer, e também temos a hidroterapia também, o caso de utilização de água, né? Como também a hidroesteira, né, a natação, que também são utilizados dentro da fisioterapia. Em que situações então se pode utilizar a fisioterapia? Em quais patologias? Bom, obesidade, coisas bem banais, como obesidade, atividade física, a gente pode utilizar a hidroesteira, pode utilizar atividades que, aquele animal que ele é mais sedentário, a gente na fisioterapia consegue colocar ele em atividade. Pacientes que têm pós-traumáticos, por exemplo, que tiveram algum problema, algum acidente, né, pode-se utilizar, que é o caso do Senia. Nós também temos, no caso de doenças crônicas, como problemas de coluna, discopatias, problemas a nível de artrite, de artrose, tudo que envolve o esqueleto e a estrutura corporal pode ser utilizado a fisioterapia.
As técnicas que tu já falaste até anteriormente, algumas, mas no caso dessas patologias que tu falaste, quais as técnicas mais utilizadas dentro da fisioterapia? Olha, podemos utilizar as mais básicas, a gente pode utilizar os equipamentos que são muito utilizados, que é no caso do ultrassom, do laser terapia. A magnetoterapia, ela é mais recente, estamos aplicando agora nos animais, faz poucos anos para cá, mas está se tendo resultado, se nota que o animal que tem, principalmente os que têm problema de coluna, discopatias, colocando dentro do magneto, que é um túnelzinho, o paciente quando sai daquilo, ele relaxa dentro daquele túnel, ele fica tranquilo, então são sinais de bem-estar que o paciente tem. Podemos utilizar os equipamentos, a questão dos exercícios físicos, o alongamento é muito utilizado, né? Principalmente no pós-operatório, para aquela musculatura não atrofiar, então alongamento, a massoterapia, né? E a acupuntura. Então são esses principais. E a natação, né? Ou a hidroesteira. A hidroesteira nós ficamos limitados porque é um investimento bastante alto hoje ainda. Nós só temos em Porto Alegre hidroesteira numa única clínica, porque é um investimento bastante alto, exige uma tecnologia bastante avançada, porque não é simplesmente botar o paciente dentro de uma banheira e deixar ele caminhando. Então, tem que ter toda uma técnica para não. Tem que ter o cuidado que com a fisioterapia não agravar o problema. Então, também temos que ter. Então, basicamente, as técnicas são... E atividades físicas, assim, a nível de... o proprietário pode fazer, inclusive, em casa, né? Exercícios físicos que são orientados pelo profissional. Como é que funcionam as sessões, assim? As sessões começam, basicamente, pelo alongamento, né? O paciente é feito alongamento e, de acordo com a técnica que vai ser orientada, se vai fazer. Então, por exemplo, o paciente fez alongamento, vai para a pista, vai fazer os obstáculos, vai começar a fazer o aquecimento, depois o alongamento. Posteriormente disso pode ir para a esteira ou ele vai para os aparelhos, né? Se for, ele está numa fase que é somente a fase de alongamento, de massagem, se faz primeiramente alongamento, aquecimento e posteriormente a massagem. E no final também se termina com um novo alongamento para que essa musculatura fique bem relaxada. Quanto tempo dá para se notar assim uma melhora, né, para ver os resultados? Assim como acontece na medicina humana, nos humanos, ela é bastante demorada. O resultado, dependendo do grau de atrofia que o paciente teve, que no caso desse paciente que está aqui conosco, o Senna, ele fez a cirurgia imediatamente, ele teve um quadro de atrofia muito, muito pequeno. Então, a recuperação em questão de 5 ou 6 sessões, a gente já tem uma resposta perfeita, né? Já começa a se notar. Naquele paciente mais crônico, que já vem de um processo de atrofia muscular, que a gente nota que a musculatura está bem flácida, esse, no mínimo, 10 sessões talvez sejam necessárias. Então, existe um acompanhamento. Geralmente são 60 dias, né, para se começar a ter uma resposta dentro do quadro e dentro daquilo que é esperado. Porque se avalia o paciente e se faz uma proposta. Ó, dentro desse período de tempo, nós vamos ter que fazer, nós queremos atingir isso. E aí a gente faz as sessões.